Olá pessoal, bem-vindo a todos. Eu fui recentemente desafiado pelo nosso amigo e colecionador, o Alex Gesualdi Gouveia, que é conhecido aí no meio, para responder uma lista de 15 perguntas. E eu até que demorei um pouco, porque a gente está numa correria muito grande em função desse quadro que o Brasil está atravessando. O Brasil não, mas quase todos os países do mundo, né, se não todos. Então deu uma demorada um pouco, até pedi desculpa ao Alex, mas dá muito trabalho, essas são perguntas bem complexas de responder, então pode ser que as perguntas, as respostas, melhor dizendo, as respostas concedidas não seja uma totalidade daquilo que a gente pensa. Mas aceito o desafio, né? E vamos responder aí aos amigos colecionadores. Então, a primeira pergunta lá do desafio é: quantos VHS você possui na coleção, né? Olha, e o meu acervo ele conta aproximadamente com mais de 20 mil fitas VHS, né? Comprava assim em lotes e tudo, né? Mas recentemente eu fiz um levantamento por cima e constatei que na coleção só tem 1.600 fitas. Então, quantos VHS ou qual o seu acervo de VHS, né? Na coleção, 1.600 aproximadamente. Respondendo então à pergunta número 2: quando você começou a sua coleção? Olha, eu, apesar de estar lidando com VHS desde os anos 90, mais precisamente 1993, eu acabei interrompendo, vendi muitas das fitas e acabei interrompendo, assim, alguma coisa eu tinha deixado para coleção. Em 98 eu interrompi esse contato com VHS e acabei deixando as fitas que a gente tinha mais interesse, né? Eu acabei deixando com um amigo que ficou ali um bom tempo. E quando de fato eu realmente comecei a colecionar fitas VHS. Isso aconteceu em 1900, ou melhor, 2011. Em 2011 eu estou rodando o YouTube e eu vejo, eu procurando filmes, consultando, né, sobre VHS. Recentemente eu tinha tinha me mudado e eu fui buscar essas fitas que ainda restavam de 98, né, um bom tempo depois, né. Eu acabei indo buscar essas fitas e rodando o YouTube eu me deparo com quem? Givaldo Dias. Então, precisamente, lembro como se fosse hoje. Em 2011 eu entro lá no YouTube e eu encontro o vídeo do Givaldo, dizendo minha coleção de VHS, parte um, parte 2, parte 3, e eu olhei lá e ele falava exatamente no vídeo o primeiro vídeo que eu abordei foi o contato com essa fita. Ele estava falando desta fita, deste filme do Kerouac. E lá ele mencionava o, o Pablo Kerouac, né, o Kerouac, o Exterminador de Aço. E ele falava dessa fita, ele falava da forma como o filme foi produzido, com um orçamento bem restrito, bem pequeno. Então,
ele começou a falar e eu comecei a prestar atenção naquilo ali. Eu falei, rapaz, mas não é que colecionar filmes não é, principalmente em VHS, não é uma coisa estapafúrdia, porque eu achava um negócio bem retrógrado, uma coisa bem ultrapassada, né? E eu vi ali, de repente, o Givaldo falando e falando do filme, uh, até da maneira que foi dirigida, com baixo orçamento, com aproveitamento de cenas do filme Exterminador do Futuro, lógico, as cenas que não foram usadas, o diretor acabou comprando, enfim. E ele falava exatamente desse filme. Então, quando foi, posso dizer assim, iniciei mesmo uma coleção de VHS em 2011, no vídeo do Givaldo Dias. Então, ele é o culpado. Pena que ele já foi desafiado, que ele seria o meu desafiado. A pergunta de número 3. Qual foi o seu primeiro VHS? Então, o primeiro VHS que entrou na coleção foi O Passado Tenebroso, distribuído aqui pela Fênix, do Christopher Lee. É um suspense, né, muito interessante, que conta a história do Conde Regula, o Conde Regula, ou Regula, que assassina 12 jovens, mas a 13ª consegue fugir. E tempos depois ele retorna lá no castelo, e aí ele tenta assassinar aquela que seria a filha da 13ª vítima. Então é um filme produzido na Alemanha, né? É um filme bastante escuro, embora nem todos são fãs, né, desse filme, mas é o filme que marcou porque foi o primeiro que entrou na coleção. Alguns não gostam, eu gosto. Tem uma distribuição também exclusiva da distribuidora Videocast. No entanto, eu não tenho. Tem que procurar falar pouco para o vídeo não ficar tão grande. A pergunta número 4. Qual o VHS com a capa mais interessante ou mais legal de sua coleção? Olha, sobre capas é também muito complexo falar, porque eu trabalhei, na época que eu trabalhei no cinema, nos anos 80, a gente recebia o cartaz original e a gente recebia fotos com cenas, que continham cenas do filme. E a gente colocava a gente fazia tinha uma armação que a gente colocava na frente do cinema, tipo um display, em madeira, e a gente colava o cartaz principal, e ao lado desse display, às vezes a gente ampliava aquelas fotos, pegando a cena real, a gente deixava um pouco maior, mais atraente, mais interessante. Então é um serviço que eu contribuía para fazer isso aqui também, era ampliação, né? Porém, tem filmes que às vezes o cartaz extraviava, não vinha, a gente tinha que reproduzir de uma foto pequena, a gente tinha que deixar grande. E quando a gente tinha que fazer isso, deixava às vezes até maior do cartaz. Eu lembro do filme Falcão, o Campeão dos Campeões, tivemos que deixar maior, mas ficou lindo, maravilhoso. A gente desenhou, tinha o Rony, que era o nosso desenhista no Cine Plaza, isso, no Cine Plaza. O Rony era o desenhista, não sei o que é feito do Rony. Alguém me falou que ele tinha ido para Curitiba, não sei. Se o Rony, por acaso, tiver contato com esse filme, ou melhor, com esse vídeo, dá uma resposta aí, porque o vídeo vai ficar aí no YouTube. O Rony era um excelente desenhista, eu era aprendiz dele. E ficava um negócio espetacular. Então uma fita VHS, né, com a capa legal,
eu acho muito interessante as capas que são desenhadas. Então, poderia escolher qualquer fita VHS, mas há muitas capas lindas de VHS, capas desenhadas, mas sem sombra de dúvida, a minha capa é Caçadores. Na TV passou esse filme como Caçadores de Atlântida. O Silvio Santos cansou de exibir isso aqui, até teve uma dublagem dele que demorou muito tempo para aparecer. A distribuição aqui é da Div. A dublagem demorou muito tempo para aparecer, quem gosta de dublagem, né? E entrando nessa área de VHS, a gente foi projetado para o mundo da dublagem, que é uma história fabulosa, é outra coisa, é outro mundo. O que envolve a dublagem, os dubladores, os estúdios de dublagem. É outro filme, né? Para quem gosta de dublagem, eu gosto muito de dublagem, aprecio a dublagem clássica, a dublagem brasileira. Esse filme Caçadores de Atlântida deu muito trabalho para a gente conseguir essa dublagem antiga dela. Tinha gente na época que vendia muito caro. Muito bem. A pergunta de número 5 é: qual VHS você comprou por uma pechincha? De fato, isso acontece, eu acredito que com todos os colecionadores. Mas para mim foi Grotesque. Esse filme da Top Tape, distribuído pela Top Tape da Linda Blair, foi de fato uma pechincha numa cidade vizinha aqui chamada de Juranda. Ele me custou R$3. Na época, quando eu vi, não tive dúvida. Grotesque com a famosa Linda Blair. A pergunta de número 6: qual o seu VHS mais valioso? Ora, é uma pergunta muito difícil, porque é trabalhoso você dizer que quem coleciona VHS dá um determinado valor para cada filme, para cada fita. Todos são itens de coleção. É uma pergunta de difícil resposta, né? E creio que todos os colecionadores mesmo vai dizer: olha, não tenho um VHS preferido. Mas por força aqui do desafio, eu vou eleger como o mais valioso. Não é o mais valioso, mas para mim é este aqui. Mas de repente a qualquer momento pode ter outro valioso. Enfim, por força da pergunta tenho que responder. Para mim é o Alien Predador. É uma fita que eu consegui recentemente. Até então era um outro item, isso muda muito. Esse filme ele é muito obscuro. Ele conta a história de três jovens que vão para três jovens aventureiros que eles entram de férias e eles vão tirar férias na Europa. Eles são americanos e eles vão para a Europa e eles acabam ficando numa cidadezinha que ela está repleta de criaturas de outras dimensões. Enfim, criaturas do além os aguardam ali nessa cidadezinha da Europa. A esses três jovens americanos. Ela é uma fita pirata. Ela é muito difícil de ser encontrada. Eu consegui com Leandro Andrade, o Leandro Andrade do Rio Grande do Sul, o ano passado eu acho que foi. Eu não tenho conhecimento da distribuição dela em DVD também. Ela é pirata, né? Ou seja, ela não foi distribuída no Brasil de maneira oficial, um item dificílimo de aparecer novamente. Seguindo, um VHS com seu ator ou atriz preferido. É uma outra impossível de ser respondida. Por exemplo, James Spader é um ator que eu admiro muito, mas não foi ele o escolhido aqui para esse desafio. Foi uma atriz. O VHS com a atriz
preferida então ficou por conta de Parasite. Essa fita é distribuída pela Office Video. Todos que já assistiram sabem que é um filme tosco, é um filme que foi praticamente, eu acho, né, que foi precursor, talvez seja o precursor do 3D, né? O Charles Band parece que se conta que esse filme ele teve algumas cenas que foram feitas, cenas reais ali com a plateia ali e a criatura que o parasita, o verme, saltando em cima do povo, né? Então aqui conta a história, tá? O momento agora está propício para isso, né? Um cientista que ele acaba se contaminando, né, com um parasita canibal que entra dentro dele, e aí o pessoal começa a perseguir ele, né, por onde que ele vai, e ele tenta se refugiar, mas também ao mesmo tempo ele tenta proteger o monstro canibal que está dentro dele. Tem a Demi Moore está aqui, né? Esse aqui é o segundo filme dela que ela faz, e ela tem aqui por volta de 17, 18 anos, em 1982. Realmente, Demi Moore, tá? Ela está impecável neste filme. É um filme, pena que é um filme assim bem baixo orçamento e para a época até, né, considerando o que foi apresentado, tem gente que não gosta, mas nós que somos colecionadores gostamos desse formato. A pergunta de número 8 é o seu VHS preferido. Mais uma pergunta difícil, de resposta quase que impossível. Essa fita é marcante porque ela é um daqueles clássicos do SBT, né? E que o SBT ele sempre ele repetia muito, mas é um clássico que marcou para mim, eu creio que tenha marcado para todo mundo. É uma fitinha, uma historinha, é um enredo até meio que bobo, né? Ninguém acha graça nesse tipo de filme. Também um orçamento pequenininho, é Alligator. Eu poderia dizer que tem tantas outras fitas importantes e também interessantes, mas para mim, Alligator, porque é marcante, é da época do Sessão das 10, né? Eu acho que passou lá no SBT como o Jacaré Assassino, se não me falha a memória, em reprise em várias vezes. Uma historinha simples, né? Que uma família de Chicago vai para a Flórida e acaba trazendo na bagagem um filhote de jacaré, um crocodilo, né? Lá, alligator, né? Lá americano, e acaba para se livrar do jacaré, eles jogam o bicho na privada, e ele acaba tendo contato com lixo radioativo, acaba se alimentando desse lixo radioativo, e daí ele sai fazer a sua vingança atrás de todo mundo. Então, para mim, preferidão aí da coleção, embora não seja uma resposta totalmente correta. Ah, meu Deus. Vamos lá, Alex. 9. O VHS que você mais procura no momento. Olha, o VHS que eu mais procuro no momento é talvez um VHS que eu nunca vou encontrar. É um VHS que é fita pirata, né? Não tem a distribuição, não tem uma distribuição exclusiva aqui no Brasil, que é o New York Ripper, Estripador de Nova York. Eu sei que acho que só um colecionador aqui no Brasil
Deve ter, pelo menos eu nunca vi ninguém falando nada que tenha essa fita. É uma fita que eu procuro, que é da época das piratas, né? Não era da época das oficiais. É o New York Ripper, a minha procura. Tem outros também, piratas, mas vamos dar prioridade para esse aí. Pergunta de número 10. Melhor aquisição de 2019. A melhor aquisição de 2019 é uma fitinha que a gente estava deixando. Fui deixando várias vezes, passou pela minha mão com a possibilidade de fazer a compra e tal, e você deixa passar. Você vai dizendo, depois eu pego, depois eu pego, depois eu pego. E nessa história, nesse depois, isso foram anos, eu acabei adquirindo só em 2019 o Horror Express, um filme que eu gosto muito também, da Videocast. Não sei se chegou a sair com outro selo, mas da Videocast, Horror Express, todos conhecem essa história, né? A fita aqui é muito, em termos de qualidade, muito ruim, muito ruim. As legendas, elas quase não aparecem no filme, são aquelas legendas brancas, eu acho, muito assim, de uma qualidade muito ruim. Mal você consegue ver o filme. Aqui, Christopher Lee, de novo, né? Mas aqui tem um elenco bom. O Peter Cushing, o Telly Savalas, a criatura que vai matando um monte de gente ali dentro de um trem, né? E, enfim, é um filme que só veio para as minhas mãos mesmo em 2019, mas pura besteira, por bobagem, e acabei pagando uma fortuna nele. Acabou saindo isso aí mais de R$ 100, foi um absurdo, mas fazer o quê, né? Pergunta de número 11. Qual é o VHS mais recente na sua coleção? Olha, esse VHS, o VHS mais recente na coleção que entrou, chama-se Labirintos e Monstros. É um filme do Tom Hanks, lá no comecinho, bem no comecinho da vida dele como ator. Acho que um dos primeiros, se não for o primeiro, agora não consigo me lembrar. Mas que fala aqui de um jogo também, né? A princípio eles são um grupo de jovens que eles participam de um jogo e de repente, num dado momento, eles acham lá eles acham uma montanha abandonada e eles eles vão disputar esse jogo lá de forma real dentro de uma montanha. E aqui vai ter, o negócio vai complicar, vai ter mortes. É um filme bem difícil de achar, distribuído aqui no Brasil pela Screen Life. É o VHS mais recente que entrou aqui na coleção. Vamos seguir, porque senão... A pergunta é a 12. O VHS diferente, de edição limitada, o que eu posso dizer é o que eu tenho aqui, talvez não seja nada de diferente para muita gente, para mim é o Retorno dos Mortos-Vivos. Tá? Essa aqui é a americana, né? Original, a fita exótica. Né? A próxima é o VHS com a melhor trilha sonora da sua coleção. Olha, sem dúvida, o VHS que eu tenho aqui é um VHS bom, uma historinha bem sem nenhuma pretensão, mas que tem uma trilha sonora muito bacana, a direção do Steve Barron, Amores Eletrônicos, né? Correto, não sei se seria Amores Eletrônicos, mas Amores Elétricos, né? Electric Dreams, elétrico. Aqui ficou como no Brasil como Amores Eletrônicos, onde tem o Philip Walker e o George Moroder,
no famoso Together Electric Dreams. Essa é, eu acho que, embora historinha bem bobinha, né, do arquiteto que se apaixona pela vizinha e o computador com ciúmes vai começar a dar problema para ele. Bom, vamos encerrando, caminhando para pergunta VHS. Qual VHS? É a 14. Pergunta 14. Qual VHS que você não gosta e tem na sua coleção? Olha, Visitantes Noturnos. Que história terrivelmente ruim. Meu Deus. Isso aqui é uma história de um pessoal que resolve praticar um assalto numa noite de ação de graças. Eu acho que é ação de graças. Enfim, o filme é ruim demais. A capa é bonita, não é, como sempre. Só está na coleção porque é uma das minhas distribuidoras preferidas, que é a Leme. Senão, Visitantes Noturnos. Ou 15. Chegamos à última, né? E qual o VHS da sua distribuidora favorita? Né? É um filme que não chega a ser atraente, né? Tem muita gente que não dá muita bola. Mas eu particularmente tenho um carinho grande por esse filme. Primeiro por ser um filme nacional, um filme brasileiro. É um casal de jovens que eles entram numa caverna e próxima do colégio, e ali eles têm estão se reunindo para um encontro amoroso, né? De repente eles se deparam com um cadáver. Eu estou falando de O Mistério no Colégio Brasil. É um filme nacional. Ele tem essa pegada que os filmes que a gente encontra nos filmes americanos, né, de slasherzinho, legalzinho. Tem aquele suspense que a gente sempre esperou que os filmes brasileiros tivessem e não tem, né? Interessante, eu acho interessante, porque é da Manchete Vídeo, é a distribuidora preferida, Manchete. Manchete distribui muito poucas fitas. Não existe muito poucas, né? Poucas fitas, né? Mistério no Colégio Brasil, então, fechando aqui, respondendo, aí a VHS da minha distribuidora favorita, com certeza da Manchete. A favorita é Mistério no Colégio Brasil, que deu um trabalho também, um pouco de trabalho para conseguir essa VHS. Encerrando, então, consegui. São muitas fitas, né, para falar e o tempo é meio curto. Concluído o desafio, Alex, agradeço aí pela indicação para participar do desafio. E eu quero fazer um desafio, deixar aqui registrado. Eu repasso o desafio para mais 2 colecionadores, o Diego Henrique, de Crateús, ou Crateus, Ceará, e para o nosso amigão Gabriel Carocia. Fica com vocês agora a resposta dessas questões e eu passo para frente. O Morão fica por aqui. Um abraço a todos. Até a próxima.